Salve, salve, habitantes da sociedade digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos nessa próxima meia hora, desvendando os mistérios dessa sociedade cada vez mais digital. Hoje a gente vai falar de mercado de trabalho e tecnologia. Vamos entender se vai ter substituição por inteligência artificial, como a inteligência artificial pode ser aliada e não vilã, quais são os próximos passos e o que está acontecendo no Brasil, que é diferente de outros cantos do mundo. Ninguém melhor para explicar essa história toda para a gente do que o Milton Beck, que é CEO do LinkedIn, presidente do LinkedIn no Brasil e na África. Milton, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Milton, vou começar te pedindo um panorama geral. A gente tem visto, como eu fiz nessa breve introdução, como eu falei agora, um impacto cada vez maior de tecnologia na nossa sociedade, naturalmente nos empregos, uma discussão e um medo muito grande da inteligência artificial e, por outro lado, os algoritmos nos influenciando em diversos aspectos. O que isso representa para o mercado de trabalho global e brasileiro? Deixa eu me apresentar primeiro, André. Como você falou, sou responsável pela operação aqui do LinkedIn na América Latina e na África também. E a gente tem visto uma evolução muito grande. E essa evolução começa desde quando o LinkedIn entrou aqui no país. Foi final de 2011, começo de 2012. Desde então eu estou lá. E a gente vê essas novidades, né? Vem aparecendo cada vez mais. E o interessante é que os brasileiros, em particular, se adaptam muito bem a essa adoção de novas tecnologias. Então, o LinkedIn, por exemplo, quando a gente começou aqui, ele já tinha 5 milhões de usuários, agora está com 75 milhões, ele cresce mais de 5 milhões de usuários todos os anos, quase 150 mil usuários por semana criam seu perfil no LinkedIn, e a gente faz muita pesquisa com esses usuários, né? Então, a gente sabe quais são as tendências, o que eles estão buscando, quais são os anseios, quais são os receios, né? E com relação à inteligência artificial em particular, a gente tem visto que o brasileiro ele é ávido por adotar, tá? Então, as nossas pesquisas mostram que os profissionais brasileiros querem utilizar inteligência artificial, acham que a inteligência artificial vai permitir com que eles diminuam algumas das tarefas repetitivas que eles têm que fazer, que vai ajudá-los a crescer profissionalmente. Ao mesmo tempo, eles sentem que não estão sendo preparados adequadamente pelas empresas nas quais eles trabalham. Então, é um misto de ansiedade com o que vem pela frente, otimismo de achar que vai melhorar a performance deles, mas também um pouco de receio de que não estão se preparando adequadamente. E tem diferença dessa visão quando a gente olha os territórios? Você cuida de geografias e micro-sociedades bastante diferentes em termos de maturidade de uso de tecnologia, de desenvolvimento social. Como tem sido olhar para quase dois mundos tão diferentes? Eu te diria que eu estou no LinkedIn há 13 anos, né? Quando eu entrei na operação em 2012, a gente viu uma diferença muito grande entre o que acontecia no Brasil, na América Latina em particular, no Brasil, no México, na Colômbia, no Chile, versus o que acontecia em países do hemisfério norte, né? Europa, Estados Unidos. Hoje está muito parecido, tá? Então, o nível de utilização é muito similar, a expectativa de adoção das tecnologias é muito similar. Claro, o Brasil é um país muito grande. Quando você olha mesmo o Brasil em si, dentre os 75 milhões de usuários que a gente tem usuários dos diversos tipos, desde aqueles que estão só preocupados em procurar o seu próximo emprego, aqueles que estão mais preocupados em desenvolver a carreira nos empregos atuais, aprender novas habilidades. Mas o que é interessante é que, de forma geral, não existe um grande receio de tecnologia. A gente se vê isso até pelo nível de adoção de celulares, smartphones aqui no Brasil. As pessoas usam sem receio, né? E, da mesma forma, a utilização de plataformas como mídias sociais. O Brasil é um país onde as mídias sociais são muito bem aceitas. O LinkedIn, em particular, foi muito bem aceito e adotado pelos brasileiros, que estão usando de tudo, tá? Eles usam para se conectar com outros profissionais, para seguir empresas, para ler sobre conteúdos novos, para desenvolver novas habilidades. Então, acho que aqui está no mesmo nível que outros países do mundo. Legal. Tem um pedaço fundamental do modelo de negócios do LinkedIn que é baseado no conteúdo que aquela população produz. E esse
conteúdo, produzir esse conteúdo é um produto de engajamento. Vocês precisam constantemente fazer com que essas pessoas se beneficiem por produzir conteúdos interessantes, se conectem com novas pessoas, enfim, tem ali uma estrutura pautada em engajamento. Engajamento é um produto de uma ou as 3 dessas variáveis: amor, dinheiro e glória. Ou a pessoa se envolve sentimentalmente com aquela causa, ou ela ganha dinheiro direta ou indiretamente com aquilo, ou ela tem status, ela se diferencia das outras pessoas daquele grupo a partir do produto daquele engajamento. Então eu produzo um conteúdo que me torna diferente daquela minha rede, a minha rede me reconhece como uma autoridade naquele assunto e aí eu começo a colher os frutos disso. Amor, dinheiro e glória. Vocês têm um movimento que deu muito certo, que é o Top Voices. O que mais o LinkedIn faz para promover esse engajamento, para estimular a produção de conteúdo, para fazer com que a comunidade de alguma maneira, continue se relacionando a partir de uma ferramenta que é interessante, não só pelas conexões, mas também pelo que se aprende quando se navega nela? Você falou um bom ponto. Eu acho que tem algumas dos objetivos dos usuários que estão no LinkedIn e cada usuário é único. Então, eu falei dos 75 milhões de usuários no Brasil, mas esse número não representa a unicidade de cada um deles, tá? Então, para um usuário, é importante estar no LinkedIn para, eventualmente, ter seu perfil exposto e ter chances de conseguir um trabalho melhor. Para outro profissional, ele quer se expor para fazer networking e conhecer outras pessoas. Tem gente que quer vender através do LinkedIn, tem gente que quer comprar, tem gente que quer estudar e assim por diante. Então, essa unicidade é muito única e o LinkedIn ele é para cada uma dessas pessoas. Tem gente, André, que está mais preocupada com esse nível de engajamento, em ser mais visível. Você falou do programa Top Voice, é verdade, mas a grande maioria das pessoas está no LinkedIn para se desenvolver profissionalmente, tá? Então, visível ou não, o que essas pessoas querem é ter um perfil que reflita quem elas são profissionalmente. Elas querem conhecer empresas, elas querem conhecer as oportunidades de trabalho que existem, querem saber que habilidades elas deveriam desenvolver para serem mais bem-sucedidas na carreira. Então, eu falo o meu caso, por exemplo, eu sou engenheiro. Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, eu vi um painel na faculdade lá procurando engenheiro e fui lá, não sabia quem era a empresa, não sabia quem eram os executivos da empresa, não sabia o que eles pensavam, sabia um pouco sobre os produtos que essa empresa fabricava. Hoje, os profissionais estão no LinkedIn para escolher o emprego certo, o chefe correto, ver que o trabalho deles vai estar alinhado com os valores deles e assim por diante. Então, esse talvez seja o grande mote do LinkedIn, tá? E quando você aplica para vagas, você aplica para posições, às vezes você não tem todas essas habilidades que você precisa e você pode conquistar essas habilidades com cursos, etc. Tem pessoas que querem estar mais visíveis na rede, querem criar conteúdo. Essa parte dos conteúdos é muito importante. Tanto é que hoje no LinkedIn a gente tem uma equipe editorial que faz a curadoria, tá? Então, você quer ver notícias que não são falsas, você quer ver notícias escritas por especialistas. E o LinkedIn, através da inteligência artificial que você mencionou no começo aqui, ele até estimula isso aqui, tá? Então, ele sabe quem são os experts em diversas áreas e ele estimula, através da inteligência artificial, que essas conversas aconteçam na rede, tá? Então, é interessante porque você vê gente que talvez, se não tivesse um impulso, não escreveriam artigos, não escreveriam comentários, não adicionariam conteúdo que pode ser útil para muita gente. E o LinkedIn, através da inteligência artificial, faz isso, tá? Então, é muito bacana, porque é uma das muitas aplicações de inteligência artificial que a gente vai ter na plataforma. Um outro ponto fundamental é o governo. O governo, não só no sentido de criar empregos, mas também de criar condições para que as empresas gerem esses empregos e essas conexões, o governo tem um papel fundamental. De alguma maneira, esses movimentos que acontecem dentro e fora do país se reflete na utilização da ferramenta, movimentos de mudanças de filosofia de governo ou movimentos específicos sobre tipos de contratação, as formas com as quais, ou através das quais uma empresa consegue se relacionar com colaboradores ou com a força de trabalho em geral, freelancers, empresas de uma pessoa só, pequenas empresas. Esse tipo de regulamentação interfere no uso da ferramenta? A ferramenta, a plataforma, ela é um reflexo da sociedade, tá certo? Então, por exemplo, quando ocorreu a pandemia, o que a gente viu
foi um aumento expressivo do número de vagas de trabalho remoto e híbrido, tá? Recentemente, a gente já está vendo uma redução do número de vagas disponíveis para trabalho somente remoto, tá? Então, flutua o número, as vagas e o tipo de oportunidades depende um pouco do momento que cada país enfrenta, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem em torno de 500 mil de vagas publicadas no LinkedIn. Isso não é constante. Dependendo do momento econômico, do momento que o país vive, você tem um tipo mais de vaga sendo apresentada na rede, outro tipo menos. Claro que vagas full-time ou vagas CLT, tudo varia dependendo de como são as políticas dos países, né? Tem um ponto que é muito claro, que é o benefício de uma rede social associada ao mercado corporativo traz para as pessoas. Um outro ponto é o que ela traz, essa rede traz para as empresas. A rede traz oportunidades para empresas de diversos tamanhos. Eu queria explorar um pouquinho essas oportunidades. Como as empresas brasileiras lidam com encontrar mão de obra qualificada e aderente à sua cultura, ou com encontrar outros clientes, dado que uma empresa não compra de uma outra empresa, mas uma pessoa comprando de outra pessoa. Como se dá esse relacionamento? Você falou muito bem, né? A proposta de valor, o LinkedIn tem uma proposta de valor para usuários e uma proposta de valor para empresas. Então, como a gente já comentou um pouco antes, para os usuários, a proposta de valor é desenvolver a carreira. E esse desenvolvimento de carreira é através de novos empregos, novas oportunidades, crescimento profissional, desenvolvimento de novas habilidades e assim por diante, né? Para as empresas, a proposição de valor é outra, tá? Então, eu sou uma empresa que quer utilizar o LinkedIn para fazer coisas melhor do que eu fazia com modelos tradicionais, tá? E esse fazer melhor pode ser em diversas áreas, tá? A primeira área que eu vou citar é a área de desenvolvimento, de criação de equipes de sucesso. Então, para criar equipes de sucesso, você tem que recrutar bem, tá? Se você vai lembrar, quem é um pouco mais velho, que antes, quando alguém aplicava para uma vaga de trabalho, você entrava, comprava o jornal de domingo, recortava as vagas que você gostava, mandava um currículo e aplicava, e havia um processo de seleção, né? Os RHs selecionavam os melhores candidatos. Hoje, as empresas vão atrás dos candidatos que elas querem, dos profissionais que elas querem. Por isso que é importante você ter um perfil bem atualizado, bem completo na plataforma, porque as empresas vão buscar através de palavras-chave, através de habilidades, através do que está escrito no seu perfil. Então, as empresas usam o LinkedIn para achar seus talentos, elas usam o LinkedIn para desenvolver os talentos, que a gente chama de upskilling e reskilling, quer dizer, fazer com que sua força de trabalho adquira as novas habilidades que vão ser necessárias para esse novo mundo, tá certo? Nem sempre é importante contratar novos, você pode retreinar seus profissionais existentes para que eles adquiram essas habilidades. Hoje o LinkedIn tem 20 mil cursos, tá? Disponíveis online, de tudo, tá? Inclusive de inteligência artificial tem mais de 500, tá? Então, a gente tem muito treinamento, a gente ajuda as empresas a contratar, a desenvolver suas equipes. Como uma ferramenta muito utilizada pelas empresas, os departamentos de marketing fazem suas propagandas dentro do LinkedIn, já que tem milhões de acessos, e usam para conectar compradores a vendedores. Então, para vendas, para publicidade, para desenvolvimento de equipes de sucesso. Tem um ponto, quando você estava falando, que eu fiquei pensando, que é o de tentar enxergar movimentos econômicos. Quando vocês percebem vagas sendo abertas por empresas de um determinado segmento, dá para começar a inferir que aquele segmento está quente, que está acontecendo alguma coisa ali. O movimento de abertura e fechamento de vagas, de alguma forma, ele se relaciona com ondas que estão acontecendo na economia. Então, vocês podem ser uma forma de observar uma tendência ou de antecipar uma realidade. Assim, já está acontecendo, mas a gente ainda não falou muito sobre um determinado tema. Como vocês exploram os dados e conteúdos para entender esses mercados? Essa pergunta é ótima, porque isso aconteceu muito numa pandemia. A gente viu começar a subir o número de vagas relacionadas à cadeia de suprimentos, desenvolvimento de sites de comércio eletrônico. Por quê? Porque as pessoas não iam nas lojas, as lojas estavam fechadas, tinha que aumentar e-commerce, assim por diante, tá? Então, era um reflexo daquele momento, tá?
Isso a gente vê em todas as áreas, tá, André? Então, por exemplo, hoje você começou falando, a nossa conversa começou sobre inteligência artificial, não é? E a gente está vendo, por exemplo, um aumento significativo do número de vagas sendo abertas que requerem conhecimento de inteligência artificial, tá? E é interessante porque existe uma variedade, quando você fala em inteligência artificial, é meio assustador ou meio amplo demais, né? Tem desde vagas para pessoas que trabalham em cima, que são técnicos, tecnólogos, desenvolvedores de software, que vão precisar de conhecimentos profundos de inteligência artificial, até pessoas profissionais nos quais se espera que elas saibam utilizar a inteligência artificial para fazerem seus trabalhos melhores, tá? Então, o nível de conhecimento varia, mas a tendência é uma tendência muito alta de crescimento. Então, com essas informações, primeiro que a gente direciona, a gente compartilha essas informações com o mercado, tá? Então, a gente publica relatórios com muita frequência sobre o que está acontecendo e sobre tendências, tá? A gente ajuda governos, tá? A gente publica isso aqui porque a gente tem isso aqui por setores, por áreas, por geografias, que ajudam os governos a se planejarem também. Então, é muita informação que pode ser utilizada de forma muito produtiva. E, por exemplo, quando a gente vê que tem um aumento da demanda por profissionais, usando esse exemplo da inteligência artificial, nossas equipes de desenvolvimento de conteúdo já desenvolvem novos treinamentos para poder suprir essa demanda por profissionais desse tipo. Então, assim, como a gente tem isso aqui em real time, a gente já vai desenvolvendo os cursos à medida que essas vagas vão aumentando na plataforma. E tem um outro ponto importante nesse sentido. Eu falei primeiro das pequenas empresas, mas, claro, preciso falar das grandes empresas também. As grandes empresas acabam fazendo um movimento bastante significativo na ferramenta, porque tem um poder de investimento maior em comunicação, em marketing, publicam conteúdo de maneira orgânica através dos seus executivos, enfim, uma estrutura de comunicação que é bastante poderosa, muitas vezes proporcional ao seu tamanho, ao seu volume financeiro, enfim, aquilo que elas representam já na sociedade. Por outro lado, existem empresas acelerando, crescendo e ganhando espaço. O LinkedIn tem movimentos para dar espaços para essas empresas menores também, para dar voz a quem está chegando. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como as empresas que estão se desenvolvendo, que estão trazendo novos movimentos para o mercado, as startups e empresas que não necessariamente são startups, mas também não ocupam esse topo da pirâmide, como elas podem usar para a comunicação especificamente? Então, antes, eu acho que a sua pergunta tem uma importância maior ainda na época das redes sociais, porque a comunicação antigamente estava mais restrita às grandes empresas que podiam pagar por grandes campanhas publicitárias ou estar presente em grandes mídias, né? Hoje a rede social é mais democrática com relação a isso, né? E a audiência, os usuários, estão muito interessados em ouvir o que os executivos das empresas pensam. Então, assim, eu tenho a voz das empresas, mas eu tenho também a voz dos executivos das empresas, das pessoas que trabalham nas empresas, desde o presidente da empresa, dos executivos principais, até a pessoa que está trabalhando na ponta, né? Então, essas empresas são muito vocais e as pessoas querem saber o que é trabalhar lá, quais são os desenvolvimentos de produto que essa empresa está planejando fazer, o que é a visão deles de futuro, quais são os serviços que eles oferecem, tem oportunidades para trabalhar lá, para desenvolver uma carreira. Então, assim, cada vez mais, o que antes era restrito a uma elite, a pouca gente, hoje está muito difundido. Então, você vai ver no LinkedIn que empresas relativamente pequenas têm uma voz muito grande, porque são muito presentes na rede social, escrevem com frequência, compartilham artigos, compartilham coisas que são do interesse das pessoas, né? Então, as pessoas querem saber o que está acontecendo, né? Eu até comentei recentemente que eu tenho muitas conversas com presidentes de empresas de diversos tamanhos, André. E antes, se pegar, por exemplo, em 2013, 2014, muitos executivos não queriam nem ter um perfil no LinkedIn, porque eles falavam, vai ficar feio para mim ter um perfil no LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. Passados 10 anos, hoje é muito raro um executivo não ter um perfil no LinkedIn. Eles querem ter o perfil, mas não só isso, eles querem ter um perfil e serem muito visíveis, tá? Porque isso ajuda para eles na comunicação externa, como você falou, para mostrar o que é a empresa, o que ela trabalha, mas também com seus próprios funcionários. Tem esse marketing interno com suas equipes. As equipes querem saber o que os executivos pensam. Então, essa voz agora é disseminada. É uma coisa muito legal, porque você sabe o que as empresas pensam, o que
que os executivos pensam, e você, como um profissional que eventualmente quer trabalhar nessa grande empresa ou na pequena startup, sabe se seus valores estão alinhados com aquela empresa. Né? Esse movimento que você mencionou do executivo que usa o LinkedIn como uma maneira de se conectar com a própria organização, ele tem um pouco a ver com aquele movimento TikTok. As redes sociais acabaram influenciando demais a visão dos executivos sobre a importância de se comunicar, no geral. Como você avalia esse fenômeno? Você vê com bons olhos executivos colocando as suas opiniões, às vezes expondo a sua vida pessoal, não sei até que ponto o limite entre colocar questões pessoais e falar da vida profissional no próprio LinkedIn. Às vezes a gente vê algumas coisas de pessoas pedindo desculpa. Olha, desculpa falar de um assunto pessoal aqui no LinkedIn, mas... E aí, toma de vida pessoal na história. Como você tem visto essas mudanças no mercado? Eu acho que assim, as diversas redes sociais, cada uma tem uma finalidade e um objetivo. Então assim, eu uso várias redes sociais. Quando eu vou falar do meu time, eu sou santista, tá? Que está na Série B, infelizmente. Não sei bem o que eu te digo né? Diante disso. Eu não vou usar o LinkedIn para essa comunicação, tá? Eu uso às vezes, tá? Mas assim, eu uso outras redes sociais para discutir o churrasco de fim de semana, para falar dos filmes, para falar sobre o meu time do coração, tá? Mas a gente não consegue separar o lado profissional do pessoal o tempo todo. Não existe isso, tá? Nós somos uma única pessoa com diversas facetas, tá? Então, eu acho que é um pouco utópico dizer que eu vou separar o LinkedIn como uma rede puramente profissional e não vou incluir nada de pessoal. Então, eu mesmo não faço isso. Eu coloco coisas pessoais lá. Mas quando você é executivo de uma empresa, existe uma linha que às vezes tem que tomar o cuidado para não cruzar, tá certo? Então, assim, existe um cuidado que todo executivo, acredito que todo profissional deva ter, de verificar que o conteúdo que ele está colocando lá não é um conteúdo de ódio, que não é um conteúdo com preconceito, que é um conteúdo que tem um caráter de desenvolvimento profissional que pode ajudar outras pessoas, que fala sobre ele do lado pessoal, mas que também pode ajudar ele num caminho de desenvolvimento de carreira. Então, assim, não acho que a linha é tão... Não tem uma linha que separa totalmente, tem uma faixa, mas eu acho que da mesma forma que eu acho que é importante expor, é importante ter um cuidado, como em qualquer comunicação. Né? Faz muito sentido. Eu concordo com essa visão de que somos um só, mas é importante observar as fronteiras das próprias organizações. Algumas empresas são menos tolerantes com esse tipo de exposição, porque algumas vezes a imagem do executivo acaba confundida com a imagem da própria organização. E aí, claro, cabe a cada uma dessas pessoas fazer esse juízo de valor e alinhar com a sua organização aquilo que pode e o que não pode. Milton, você falou de inteligência artificial e a gente tem visto recorrentemente o tema inteligência artificial vai substituir as pessoas, não vai, aquela frase do Scott Galloway que já foi muito reverberada, de você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas talvez perca para alguém que aprendeu a usá-la. Enfim, independentemente do longo prazo, o que a gente já consegue afirmar e com um certo grau de precisão é que todo mundo vai, sim, precisar lidar com isso de alguma forma. Como um copiloto, como disse o Satya Nadella e o Sam Altman, como ferramenta para encontrar comportamentos que ainda não foram formalizados, aquele movimento Jeff Bezos com a Amazon de prever aquilo que você quer comprar antes de você saber que quer comprar. O Steve Jobs falava muito sobre isso, né? Se perguntassem para as pessoas no início do século XX o que elas queriam em termos de transporte, elas diriam cavalos mais rápidos. De que maneira você tem visto, a demanda, que você já disse que é crescente por inteligência artificial. Então, as empresas buscam mais as pessoas para usar como um copiloto ou pessoas que saibam usar do ponto de vista de análise numérica, de construção de modelos preditivos, de programação. De que maneira você tem visto essa demanda? E dois, como tem sido a preparação dos profissionais brasileiros para isso? É interessante porque você falou sobre o risco de perder o emprego, né? E eu me lembro que saiu uma reportagem do Wall Street Journal, acho que em 2006, 2007, muito tempo atrás. E ele comentava sobre
Quem conhece tem tecnologia há mais tempo, vai lembrar quando tinha o Lotus 123, o Excel, quando tinha o VisiCalc, o Lotus 123, e quando surgiu o Excel. Vou dizer que eu não lembro para parecer mais novo. Tá certo. Mas você vai lembrar que tinha um receio, eu sei que você lembra, mas assim, tem um gráfico que o Wall Street Journal mostrou na época, que era o receio de que os contadores, o pessoal que apontava os livros, que fazia os livros de contabilidade, ia perder o emprego. E realmente houve um decréscimo do número de pessoas que faziam essa função, porque o Excel automatizou muito, mas teve um aumento em escala do número de analistas de dados, tá? Que faziam análise desses dados contábeis, tá? Então, assim, alguns tipos de emprego diminuíram, outros tipos de emprego cresceram, tá? Então, essa conversa sobre se a inteligência artificial vai diminuir ou aumentar o número de empregos é uma conversa que vem desde o começo dos aplicativos, tá? Não é uma conversa nova, mudou um pouco só de tom, né? O que eu acho é que, para os usuários, para quem está assistindo aqui, você começa a falar, você precisa aprender inteligência artificial, é uma coisa muito difícil, né? Como que eu começo a aprender inteligência artificial? Eu não sou um desenvolvedor, eu não sei como desenvolver nada, tá? E eu acho que o importante para quem está assistindo é saber que é uma jornada. E essa jornada começa por, primeiro, fazer experimentações, tá? Usar, por exemplo, o ChatGPT para fazer testes, para brincar um pouco, é um bom começo. Uma outra forma de se desenvolver é, por exemplo, usar os treinamentos do LinkedIn. Tá? O LinkedIn tem 300 treinamentos de inteligência artificial, muitos deles básicos, tá? Para a pessoa que quer começar a aprender, alguns gratuitos, tá? Uma parte deles gratuita. E é importante que as pessoas comecem a fazer o primeiro para depois fazer o segundo e assim por diante. Então, não é uma coisa que do zero eu vou partir para desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial. É óbvio, todo mundo sabe que não, mas se a jornada não for por etapas, parece impossível de chegar. E não é. Então, acho que o grande conselho é comece a usar uma plataforma como o ChatGPT, por exemplo, comece a fazer o primeiro curso de inteligência artificial generativa, como funciona, comece a fazer o segundo curso, muitos deles são gratuitos, tá? O LinkedIn tem muitos gratuitos, muitos pagos, para quem tem assinatura premium, para quem tem contratos corporativos, mas dá para todo mundo começar a aprender e eu acho que vai fazer muita diferença na capacidade dessas pessoas se integrarem a um mercado que está mudando, né? Milton, continuaria te fazendo muitas perguntas, mas o tempo é implacável, então a gente continua essa conversa, quem nos assiste também, lá no próprio LinkedIn. Você está lá e é voz da empresa também, assim como os exemplos que você trouxe. Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para o Brasil e para a África. Muito obrigado pela nossa conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que se conectem comigo, tá? É isso. Estou lá no LinkedIn. Já estamos conectados. Pessoal, semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais Sociedade Digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.